Carol, se você quiser começar a gravar, tudo bem. Os capítulos de hoje serão os capítulos de capítulo 10 a 12 do livro Os Mensageiros, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz, e hoje é o dia 13 de março de 2021. Nós estamos estudando isso todos os sábados, e a gente vai dar continuidade hoje das mensagens, né, que o André Luiz foi aprendendo dentro daquela mesma visita ao Ministério da Comunicação, ao Centro dos Mensageiros. Então, na verdade, os meus slides serão slides com excertos, né? Excertos. Estou confundindo aqui a palavra em inglês e português, mas enfim, com passagens do livro que eu achei assim bastante interessante. E vocês estão vendo agora? Eu acho que não está passando. Peraí, gente. Não sei o que está acontecendo aqui, mas a gente vai já já saber. Pronto, acho que agora passou para o segundo, né? Acho que sim. Estão vendo aí o primeiro slide, que diz a experiência de Joel, capítulo 10? Sim? Alguém pode me dizer? Sim. Sim. Ah, então tá, obrigada. Então, o que eu fiz foi isso, tirei algumas passagens do livro, que eu achei as mais importantes, onde eles vão falando, né, das experiências deles no plano terreno. Então, hoje a gente vai falar muito sobre a importância da mediunidade e a importância do doutrinador nas reuniões espíritas. Então, vamos começar. No capítulo 10, a gente vai cobrir mais a questão da mediunidade. Então, Joel atravessou as regiões inferiores. Joel é uma das pessoas que André Luiz vai conhecer, né, lá no Ministério das Comunicações, neste capítulo, e apresentado por Vicente, seu amigo médico, no plano espiritual. Então, ele diz o seguinte, Vicente diz, o Joel atravessou as regiões inferiores com dificuldades extremas após demorar-se por lá muito tempo, voltando ao Ministério do Auxílio, perseguido de alucinações estranhas relativamente ao pretérito. E daí, então, Joel começa a explicar, né, o que foi que aconteceu com ele, para ele passar agora por essas alucinações estranhas. Ele diz o seguinte, a minha tarefa mediúnica exigia sensibilidade mais apurada. E quando me comprometi à execução do serviço, fui ao Ministério do Esclarecimento, onde me aplicaram um tratamento especial que me aguçou as percepções. Necessitava condições sutis para o desempenho dos futuros deveres. Assistentes amigos desdobraram-se em obséquios por me favorecerem e parti para a Terra com todos os requisitos indispensáveis ao êxito de minhas obrigações. Então, lendo essa passagem, confirma para a gente que a tarefa mediúnica ela é acertada antes da gente encarnar. Né? Há um comprometimento daquele espírito em servir de médium. Então, tem uma seriedade muito grande. Né? Ele foi preparado para isso. Né? As percepções foram aguçadas para que ele pudesse realmente fazer aquele elo de ligação entre os encarnados e o mundo espiritual. Olha só que responsabilidade, né? Então, às vezes, a gente ouve muito falar disso, né? Eu me lembro passando por alguns, não vou falar diversos, que não foram assim tantos, mas alguns centros no Rio de Janeiro, e a gente encontrava, às vezes, médios que sofriam, né? Porque não assumiam o papel que haviam se comprometido antes da reencarnação. Então, acaba sofrendo por não dar vazão àquela mediunidade, que é um chamado à responsabilidade, né? Ao meu ver, é um chamado à responsabilidade para servir. E começa a se aflorar, normalmente, a mediunidade começa a aflorar ainda
quase sempre em idade tenra, pelo menos foi o que eu percebia, né. Eu não conheço ninguém que percebeu que mediunidade aconteceu aos 60, 70 anos, pode até ser que haja, mas normalmente a gente vê desde cedo, começa a eh eh, se apresentar, né, e aqueles que acabam por negar essa mediunidade acabam sofrendo, né. E se alguém tiver algum exemplo, por favor, né, conte pra gente, mas eu cheguei a conhecer pessoas que tinham problemas sérios mesmo, de ou depressão, ou problemas físicos, porque não davam vazão à mediunidade. Assim que eles começaram a trabalhar, aquilo tudo passou, né. Então é uma coisa que há uma responsabilidade muito grande, né, nesse papel, quando a gente assume isso. Então, ele continuou: "Ao invés de auxiliar os outros, perdi-me a mim mesmo. É que, segundo concluo agora, Deus concede a sensibilidade apurada como espécie de lente poderosa, que o proprietário deve usar para definir roteiros, fixar perigos e vantagens do caminho, localizar obstáculos comuns, ajudando ao próximo e a si mesmo. Procedi, porém, ao inverso. Não utilizei a lente maravilhosa no Mister Justo. Deixando-me empolgar pela curiosidade doentia, apliquei tão somente para dilatar minhas sensações. No quadro dos meus trabalhos mediúnicos estava a recordação de existências pregressas, como expressão indispensável ao serviço de esclarecimento coletivo e benefício aos semelhantes, que me fora concedido realizar. Mas existe uma ciência de recordar que não respeitei como devia. Então a gente vai começar a perceber aí que Joel abusou, né, desse dessa responsabilidade, né. Ele não usou como teria que usar a mediunidade. Então ele vai começar a dissertar sobre isso, o que vai fazer com que a gente entenda como ele chegou ao estado que ele está hoje, né. Então ele diz que ao primeiro chamado da esfera superior, ele acorreu apressado. Ele sentia intuitivamente a vívida lembrança de suas promessas em nosso lar. Tinha o coração repleto de propósitos sagrados, trabalharia, espalharia muito longe a vibração das verdades eternas. Contudo, aos primeiros contatos com o serviço, a excitação psíquica fez rodar o mecanismo de minhas recordações adormecidas como disco sob a agulha da vitrola. E lembrei toda a minha penúltima existência quando envergara a batina sob o nome de Monsenhor Alexandre Pizarro nos últimos períodos da Inquisição Espanhola. Foi então que abusei da lente sagrada a que me referi. A volúpia das grandes sensações, que pode ser tão prejudicial como o uso do álcool, que embriaga os sentidos, fez olvidar os deveres mais santos. Bafejaram-me claridades espirituais de elevada expressão. Então, olha só, o canal estava aberto, né? E ele vai falar sobre isso. Ele começou a ouvir, ele começou a ver, ele começou a recordar. Olha só, recordou a penúltima existência toda. E em vez de aproveitar esse canal aberto de comunicação com o mundo espiritual para ajudar, para servir aos outros e ao mundo espiritual, né, aos encarnados e desencarnados, ele começa a abusar, achar interessante, ficar curioso, né, e ele então diz que se desenvolveu a clarividência nele, mas ele não estava satisfeito senão com rever seus companheiros visíveis e invisíveis no setor das velhas lutas religiosas. E olha só, e lembrar ainda por cima da Inquisição Espanhola, né? Impui a mim mesmo a obrigação de localizar cada um deles no tempo. Então ele começou a procurar os companheiros dele da Inquisição no tempo, na linha de tempo, fazendo questão de reconstituir-lhes as fichas biográficas sem cuidar do verdadeiro aproveitamento no campo do trabalho construtivo. A audição psíquica tornou-se muito clara,
Entretanto, ele não queria ouvir os benfeitores espirituais sobre tarefas proveitosas, e sim interpelá-los ousadamente no capítulo da sua própria satisfação egoística. Aí ele diz assim: despendi um tempo enorme, dentro do qual fugia aos companheiros que me viam pedir atividades a bem do próximo, engolfado em pesquisas referentes à Espanha do meu tempo. Exigia notícias de bispos, de autoridades políticas da época, de padres amigos que haviam errado tanto quanto eu mesmo. Agora você veja, usar a mediunidade em proveito próprio, né? Por pura curiosidade, sem nenhuma responsabilidade. Porque como é que ele iria servir se somente o que ele estava procurando era reencontrar os companheiros? E achava que a espiritualidade tinha que realmente lhe prover essa informação. Quer dizer, o véu do esquecimento, a gente já comentou isso outras vezes, né? O véu do esquecimento é uma bênção, realmente é uma bênção incrível em todos os sentidos. Porque olha só o que aconteceu, se ele teve a oportunidade de relembrar o que acabou desviando, né, a atenção dele das tarefas devidas, e ele acabou fazendo outras coisas, mas não servindo ao próximo. Quer dizer, começou a estudar sobre a Espanha, começou a ele desvirtuou completamente, foi para um caminho totalmente diferente daquele que ele tinha se comprometido a executar, né, enquanto encarnado. Algum comentário? Eu ia falar uma coisa, mas você falou do esquecimento, a importância do esquecimento. Pois A é. gente não dá, vira e mexe tem alguém que, mas eu podia fazer melhor se eu lembrasse, tá vendo? Ele lembrou. E uma outra coisa, às vezes a gente pergunta, nossa, mas para que serve uma mediunidade de lembrar do passado, né? Para que serve isso? Né? Quer dizer, não mediunidade, mas a capacidade, né, de lembrar É, para usar na mediunidade. pois Então, é. tem seus motivos, senão ninguém prepararia ele para isso. Então, Você, muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que eu tenho essa mídia? Por que serve? Por que, sabe? Mas não somos nós que temos que responder, né? Temos que exercer aquilo que nos foi vai dado como um presente. Para mim, até eu uso, eu acho que, porque a palavra dom aqui, né, em inglês é gift. Eu acho que nada eu acho que é a melhor definição para mediunidade quando, né, vai falar em gift, que nós estamos falando dom, estamos falando em presente, estamos falando em algo assim que vem exteriormente, né, chega na gente e faz isso. Então, e você lembrou bem sobre o preparo, né, o compromisso. Nossa, e o preparo é um compromisso, mas ninguém vem aqui sem saber, né, para que lado correr. Não, a gente sabe exatamente, está embutido na gente. E também, uma outra coisa, ai, agora tomara que eu lembre aqui rapidinho, né, que você... Ah, sim, a pessoa que fala assim, eu quero desligar a mediunidade. Eu não quero a mediunidade. Né? não Onde que pode, né? desliga? Né? Não tem jeito. Né? Pode sim haver uma supressão, né? Por alguns motivos, a gente vai estudar isso no livro dos médiuns, mas não é uma coisa assim que, é, sabe, é que nem fala assim, eu não quero mais saber do meu compromisso, eu casei, mas não quero mais essa mulher ou esse homem, eu não, quero, não é assim, né? Acho Se que você se comprometeu, né, é a tua missão, praticamente, né? E eu imagino que na situação dele, quando foi dado, isso sou eu, né? Eu deduzindo, né? Que quando foi dada a ele a chance de lembrar da situação dele, seria para ele pensar assim: nossa, Inquisição Espanhola, eu fiz muito mal. Olha o quanto eu tenho que retribuir até poder servir as pessoas ao meu redor para que eu possa resgatar, né, e consertar os erros que eu cometi. E em vez disso, não, ele começou a ficar curioso e começou a querer reencontrar os companheiros, os parceiros, né?
Só para fechar, viu, Kátia, um Uhum, comentário, já que você me permitiu comentar, claro. a gente, no plano espiritual, a gente digere o que fez aqui. Lá, a, assim, a sandália da consciência, né? A gente calça essa sandália, não sei se existe isso, tal, mas, sabe, a gente tem um choque de consciência. Eu lembro de um livro chamado... falava daquele do Renato Russo, né? E ele escreveu um livro, né? E dá até dá um nome diferente, acho que é Rubens Ruggeri, alguma coisa assim, que era RR, né? De Renato Russo, ele pegou, deu lá um pseudônimo também de RR. E o autor estava falando sobre o livro. E ele falou que uma vez divulgando o livro, chegou um cara para ele e falou: Olha, eu não acredito que esse cara do livro seja o Renato Russo. O Renato Hum, Russo, eu vi uma vez ele quebrar um bar, um boteco, que ele estava na Bahia lá, os amigos foram embora sem ele, ele ficou lá, ele deu uma crise de violência, né? Ele quebrou tudo. Ele falou: Eu vi o cara quebrar o bar. Como é que esse cara falando coisas elevadas agora? Aí esse autor falou, olha, quando se está no plano espiritual, não tem a veste da carne, não tem esse monte de coisa que acaba, você está despido de toda essa influência e você se dá de consciência com você mesmo. E é terrível, porque aí é como se fosse bater contra um muro, assim, sem nenhuma proteção. Então, o choque dessa consciência e você rever, ou revisar, ou relembrar, claro, para quem tem consciência, né? Para quem tem alguma, porque o cara que vive nisso e persegue tudo, chega no plano espiritual, continua, né? Na ignorância e tal. Mas o cara que já tem esse lado de avaliar o que fez, e esses livros, essas histórias agora, esses casos que a gente está vendo, é exatamente isso, é tudo arrependido. Tudo E arrependido. arrependido, e arrependido, assim, não levemente, né? Agora É. sim, vou fechar o microfone. Não, tudo bem, participa mesmo. Mais alguém? Algum comentário? Ok, vamos seguir então. Então ele continua, não faltaram generosas advertências do mundo espiritual, né? Ele está dizendo, então, frequentemente os colegas do nosso grupo espírita, ou espiritista, chamavam-me a atenção para os problemas sérios de nossa casa. Eram sofredores que nos batiam à porta, situações que reclamavam testemunho cristão. Tínhamos um abrigo de órfãos em projeto, um ambulatório que começava a nascer e, sobretudo, serviços semanais de instrução evangélica. Esqueci que o Senhor me permitia aquelas reminiscências, não por satisfazer-me a vaidade, mas para que entendesse a extensão dos meus débitos, olha aí, para com os necessitados do mundo e me entregasse a obra de esclarecimento e conforto aos feridos da sorte. Exatamente o que a gente estava conversando, né? Quer dizer, era aquela recordação foi para que ele percebesse, olha, você deve tanto, aproveita essa oportunidade para se redimir. E ele não aproveitou. Passei a existência de surpresa em surpresa, de sensação em sensação. Eu que renascera recordando para edificar alguma coisa de útil, transformei a lembrança em viciação da personalidade. Perdi a oportunidade bendita de redenção. E o pior é o estado de alucinação em que vivo. Com o meu erro, a mente desequilibrou-se e as perturbações psíquicas constituem doloroso martírio. Estou sendo submetido a tratamento magnético de longo tempo. Então, essas alucinações, porque aí começa esse problema psíquico mesmo, né, como ele diz. A gente cria o nosso próprio inferno. Então, uma vez que se uma vez que ele desencarnou e começou a pensar e começou a bater na consciência o tamanho da oportunidade que ele perdeu de se redimir, né, da encarnação anterior, quando ele foi, eh, ele era, fazia parte da Inquisição espanhola, a dor de consciência, né? E quantas vezes a gente não experimenta isso ainda encarnados, a dor da consciência de alguma coisa errada que a gente tenha feito. Que fica aquela dor na consciência, não tem ninguém te cobrando, mas você
com a tua consciência, você entra em paranoia e ele começou a ter essas alucinações, problemas psíquicos, né? E até nesse momento, o livro não está aqui, né? Mas ele começa a se sentir mal, né? Ele começa a ter um tipo de alucinação, começa a se sentir mal, né? Nesse momento, né? O olhar fica assim meio que vagando. O livro fala sobre isso. Então, até falar sobre isso já fez com que ele tivesse problemas, né? Enfim, e como o Luiz falou, né, nesse livro a gente vai aprendendo que muitos vêm, né, muitos encarnam com responsabilidade, com muitas promessas, mas são tantos os que falham. E quando retornam ao mundo espiritual, existe esse problema de consciência, né? E mais uma vez, é o tal do inferno que a gente faz, que a gente cria no mundo psíquico, né? Bom, esse é o capítulo 10, a gente vai passar para o capítulo 11, né? Então, isso aqui a gente fala do médium, que perdeu a oportunidade bendita de se redimir. E agora a gente vai focar um pouco mais em dois testemunhos de doutrinadores, e como foi que eles falharam na missão de doutrinadores, né? Então, vamos partir para... A não ser que alguém tenha mais algum comentário aqui do lado mediúnico. Não? Ninguém? Então tá, então vamos lá. Então a gente vai falar agora sobre Belarmino, o doutrinador. Esse é o capítulo 11 dos Mensageiros. E ele começa assim, alertando a gente que a missão do doutrinador é muitíssimo grave para qualquer homem. Não é sem razão que se atribui a nosso Senhor Jesus o título de mestre. E ele diz: somente aqui vim ponderar bastante esta profunda verdade. Meditei muitíssimo, refleti intensamente e concluí que para atingirmos uma ressurreição gloriosa não há, por enquanto, outro caminho além daquele palmilhado pelo doutrinador divino, Jesus, né? É digna de menção a atitude dele, abstendo-se de qualquer escravização aos bens terrestres. Não vemos passar o Senhor em todo o Evangelho senão fazendo o bem, ensinando o amor, acendendo a luz, disseminando a verdade. Depois de longas meditações, cheguei ao conhecimento de que na vida humana, junto aos que administram e aos que obedecem, há os que ensinam. E o doutrinador tem muito esse papel, né? De ensinar. Desde criança, meus pais socorreram-me com as noções consoladoras e edificantes do espiritismo cristão. Circunstâncias várias, que me parecem casuais, situaram-me o esforço na presidência de um grande grupo espiritista. Os serviços eram promissores, as atividades nobres e construtivas, mas enchi-me de exigências, levado pelo excessivo apego à posição de comando do barco doutrinário. 8 médiuns extremamente dedicados ao esforço evangélico ofereciam-me colaboração ativa. Contudo, procurei colocar acima de tudo o preceito científico das provas insofismáveis. Ou seja, eu acho que, quando eu li esse parágrafo, né, eu acho que surgiu assim, um tipo de orgulho, né, um tipo de... E o orgulho, né, gente? Nossa, leva a gente a barbaridades às vezes. E, e ele começou, então, a exigir muito desses médiuns, né, se sentindo numa posição de comando, uma posição de eu sou melhor que você, eu sei mais que você, né? E o doutrinador tem uma carga de responsabilidade muito grande. Você sabe que quando eu estava lendo esse capítulo, eu pensei muito em você, Luiz, e eu pensei assim, puxa vida, que papel responsável e de tamanha importância o Luiz tem. E eu queria te agradecer, Luiz, por você nos guiar, por você estar sempre pronto para um conselho, para nos indicar recursos de estudo, nos ensinando o caminho, né?
Então, do fundo do meu coração, muito obrigada por você ser assim e conservar a humildade quando você nos ensina e nos apresenta, né, assuntos tão esclarecedores. Isso é lendo, o testemunho desses 2 personagens, Belarmino e Monteiro, que vai ser o seguir, é que realmente caiu a ficha para mim, assim: "Puxa, o doutrinador tem uma responsabilidade tão grande quanto ao do médium". É uma responsabilidade enorme, né, de como você vai guiar as pessoas, como você vai conduzir o trabalho mediúnico, porque você não está só guiando encarnados, você também está ajudando muito mais aos desencarnados. Enfim, imagina então um doutrinador que não faz o seu papel, não cumpre o seu papel de guia, de ensinador, voltando ao mundo espiritual, e é cobrança daqueles espíritos todos que ele acabou desviando. Vamos continuar aqui. É uma situação, assim, realmente, sabe, para mim foi esclarecedor, assim, eu nunca tinha lido nada tão, claro a respeito do papel do doutrinador. E o interessante de estudar esse livro é que a gente, a partir da falha dos outros, a gente aprende, né, o que a gente não deve fazer para não seguir, não cair naquele mesmo abismo, né. Então ele continua: "Cerrei os olhos à lei do merecimento individual, olvidei os imperativos do esforço próprio e, envaidecido com os meus conhecimentos do assunto, comecei por atrair amigos de mentalidade inferior ao nosso círculo, tão somente em virtude da falsa posição que usufruíam na cultura filosófica e na pesquisa científica. Insensivelmente vicejaram-me na personalidade estranhos propósitos egoísticos. Opa! Meus novos amigos queriam demonstrações de toda sorte. E ansioso para acolher colaboradores na esfera da autoridade científica, eu exigia dos pobres médiuns longas e porfiadas perquirições nos planos invisíveis. O resultado era sempre negativo, porque cada homem receberá, agora e no futuro, de acordo com as próprias obras. Isso me irritava, instalou-se a dúvida em meu coração devagarinho. Perdi a serenidade do outro tempo, comecei a ver nos médios que se retraíam aos meus caprichos companheiros de má vontade e má fé. Prosseguiam nossas reuniões, mas na dúvida passei a descrença destruidora. Então ele começou a questionar o evangelho, a questionar os médios que estavam ali trabalhando com ele, achando que eles tinham má vontade, que eles não queriam ir à busca das informações que ele queria, né? Quer dizer, se a gente pode falar assim, quase que um abuso de poder, né? Porque não é porque foi dado a ele o cargo ou a responsabilidade de doutrinador, que ele pode cobrar tanto assim dos médios em benefício de com propósitos egoísticos, como ele diz aqui, né. Vamos continuar aqui que ele vai explicar mais. Ele diz: "O evangelho, todavia, é livro divino, e enquanto permanecemos na cegueira da vaidade e da ignorância, não nos expõe seus tesouros sagrados. Por isso mesmo, taxava-o de velharia". Olha só, até onde ele foi. Chamando o evangelho de velharia. E de desastre a desastre, antes que me firmasse na missão de ensinar, os amigos brilhantes do campo de cogitações inferiores da Terra arrastaram-me ao negativismo completo. Do nosso agrupamento cristão, onde poderia edificar construções eternas, transferi-me para o movimento não da política que eleva, mas da politicália inferior, que impede o progresso comum e estabelece a confusão nos espíritos encarnados. Por aí, então, estacionei muito tempo, desviado dos meus objetivos fundamentais, porque a escravidão ao dinheiro me transformaram os sentimentos. E assim foi, até que acabei meus dias com uma bela situação financeira no mundo e um corpo crivado de enfermidades,
com um palácio confortável de pedra e um deserto no coração. Antes que eu fale, né? Alguém quer falar sobre isso? Luiz, você gostaria de falar sobre isso? Não, sabe, Kátia, você falou alguma coisa que eu pudesse, sabe, sim, algum ponto positivo e tal. Mas eu posso te dizer umas coisas assim que podem explicar essa minha, eu posso dizer dedicação, né? Se eu estou funcionando, não, não vem ao caso. Mas sabe que a gente, quando está falando com o espírito, eu tive assim muito boas referências, sabe? Então eu acho que eu devo muito a muita gente boa que eu conheci antes. E eu me lembro de pessoas que realmente trabalhavam muito bem, sabe? Mostrando muito carinho, muito amor. Teve um livro também muito importante, que foi o Diálogo com as Sombras, onde ele resume no final, que é Hermínio Miranda, ele resume assim que o tratamento com os espíritos, ele tem que ser assim, basicamente, a melhor ferramenta para se trabalhar com isso é o amor. E é. Então eu aprendi isso, sabe? Porque a gente entrar no campo que eles estão acostumados, aqueles vingativos, aqueles perseguidores, é o campo que eles conhecem muito bem. Se a gente entrar nesse campo, a gente é engolido com sapato e tudo, né? Mas quando a gente entra nisso, e outra, isso para mim é muito importante, o que eu vou dizer agora. Eu sempre tive muita sorte, se é que podemos chamar de sorte, de ter sempre bons grupos, bons médiums trabalhando. Então, era um grupo coeso. Você fez parte de grupos assim, ainda que era de desenvolvimento mediúnico, mas você via assim as pessoas querendo, sabe, fazer para ajudar, querendo somar. A Carol já teve essa oportunidade também de trabalhar e já viu as pessoas falarem, porque queriam fazer, queriam ajudar. Então, assim, fica muito fácil mesmo, quando você tem pessoas comprometidas. O problema é quando não tem. Você viu, tem um caso aí, não sei se já passou, não, porque eu não sei todos os parágrafos, né? Que um deles teve, lá no plano espiritual, o preparo, onde viriam 8 médiums fantásticos para trabalhar com ele. E ele pôs a perder os 4, atrapalhou, né? Olha que coisa. Esse é o Belarmino, que teve 8 médiums. Exatamente. Então, é que eu não sei se passou pelos 8 médiums, eu estava num parágrafo que não passou aí. Mas então, é uma coisa assim, é um trabalho em conjunto, não é uma pessoa nem outra, não é um médium estrela, não é um Pelé, né? Não, é realmente um grupo coeso, todos com o mesmo propósito. E aí funciona, né? Então, eu tenho... Luiz, eu não sei se você, o meu agradecimento a você, tá? Ele é sincero pelo trabalho que você faz. Muito obrigada pela sua dedicação para conosco, né? E para esse trabalho tão importante. Eu queria te perguntar, quando foi que você descobriu que você seria um doutrinador? Como é que Hoje isso ainda, aconteceu? hoje ainda perguntaram assim, foi a Carol que perguntou, o que foi mais importante que aconteceu? Porque era assim, uma lista de perguntas. Então, pedia uma pergunta, tinha uma pergunta, você escolhia e perguntava para alguém. Aí ela perguntou, a Carol, ela é minha obsessora, você sabe, né? Então, ela achou uma oportunidade e não deu outra. Aí ela falou assim, a pergunta era assim, o que foi de mais importante que aconteceu na sua vida, né? No centro, né? Aí eu falei o seguinte, falei, olha, minha mulher tinha falado um pouquinho antes, porque a pergunta foi para os dois. E ela falou que foi no momento que ela percebeu a mediunidade, a primeira comunicação e tudo, né? Aí eu falei que eu queria ser médium. Depois que eu descobri que minha mulher era médium, eu também queria ser médium, psicofone como ela, tal. E eu chegava a mudar o lugar, porque naquela época era mesa, né? Chegava a mudar no lugar da mesa para ver se funcionava. E não funcionava, né? Claro. E aí eu fiz um curso chamado COEM, né? É um curso de orientação mediúnica, né? E essa pessoa que me orientou, e que eu falei dela agora, apesar de não ter citado o nome, um pouquinho antes, ela falou assim, quem aqui vamos, eu acho que a Vera pode trabalhar mediunicamente, a outra ali, falou uns outros, então vocês vão ser treinados para médium psicofônico. Tudo bem? Tudo bem, tá, aceitaram.
eu preciso de médio de sustentação, eu acho que fulano, ciclano, vamos tentar, vamos. Pô. Aí faltou doutrinador, e não tinha candidato, né? Quando ele falou, alguém se habilita, eu dei um pulo, fiquei, né, rapidão, assim, me manifestei, porque era a única coisa que eu achava que sobrava para eu tentar, né? Que já tinha sido médio de transporte, né, levando minha mulher para cima e para baixo, médio de porteiro, já estava, né, fazendo tudo ali. Mas ainda, quando ele falou isso, mas olha, aquilo para mim foi um dos momentos mais felizes. Acendeu uma luzinha? E aí eu comecei, e aí eu percebi a beleza que era aquilo, a responsabilidade que era aquilo. Mas mais do que tudo, a beleza, sabe? De você despertar em alguém, sabe, uma nova visão para o mundo, que é que nem aqui, né? Aqui, quando a gente lê alguma coisa da doutrina espírita e aquilo veste, né? Aquilo abre os olhos, tal, é mais ou menos a mesma coisa quando a gente conversa com alguém e aí abre os olhos desse alguém, né? Ainda que esteja desencarnado, né? Então, foi assim que me deu. E desde então, isso lá na década de 80, de lá para cá eu não sei outra coisa, assim, não é que eu não sei outra coisa, para mim tem sido é, sabe, minha profissão de fé, eu gosto disso, e talvez por isso que dê certo. Eu não mereço todos esses elogios seus, não porque se eu aceitava, começar a estragar comigo. Até agora eu estava indo tão bem, né? Agora vem você e estraga com a minha... Né? Não, é um agradecimento sincero, entendeu? Porque tem, como eu te disse, é a primeira vez que eu estou lendo Os Mensageiros. Eu não lembro de ter lido esse livro anteriormente. Pode até ser que tenha lido, mas eu esqueci. Se eu fiz, esqueci. E, e, e ler sobre o papel do doutrinador, porque a gente fala muito no médium, mas a gente quase não fala no doutrinador, né? Porque são tantos médiums. E o doutrinador está ali, né? Servindo de guia, ensinando, acalmando quando a coisa às vezes pega fogo numa situação mediúnica. É o doutrinador que mantém aquele equilíbrio junto com os médios de sustentação. Mas médio de sustentação sozinho também não consegue sem o doutrinador, assim como o doutrinador também não consegue sem os médios, né? Um ajuda o outro. Mas é Isso é que importante, esse trabalho de conjunto. Não tem um conjunto, melhor que o outro. É uma orquestra, sabe? É uma coisa assim fantástica. E o maestro não é o doutrinador. O maestro está no plano espiritual, que está, isso. sabe, que está se utilizando do doutrinador com intuição, esse tipo de coisa, para a coisa transcorrer normalmente. Mas é um conjunto entre encarnados e desencarnados que faz o sucesso disso. É isso que é difícil a gente, sabe, entender ou aceitar, ou sei lá. Mas é realmente é, essa beleza da coisa, de você ter um grupo coeso, unido, tudo em torno de uma responsabilidade, evangelho. E vou te dizer mais uma coisa, eu sempre fui muito cartesiano, assim, sabe? Tem que ser tudo muito lógico e tal. E com a Verinha, que ela é aquela que, do outro exemplo aí, né, que o marido tem ela como uma base e tal, então você pode trocar o nome ali, escrever Verinha, que funciona, tá? Ela me dando o suporte, ajudando, e eu posso dizer para vocês que eu conheci Jesus através dela, porque Jesus, sabe, eu não via, ela tinha tanta fé, ela demonstrava tanta admiração por Jesus que eu observei isso e aprendi com ela, porque eu não tinha tudo Que isso, lindo, que sabe? lindo. Ela realmente foi muito importante, na minha vida, bom, em vários sentidos, inclusive nesse. Então, ela realmente deu o suporte, tudo, e tem sido um privilégio, né? De, e até é interessante que tem, vocês lembram lá de um dos estudos aí que o médium se perdeu porque a mulher desencarnou e tal. Eu não sei se eu não Isso. vou, eu não sei, vai ter uma outra versão do livro Os Mensageiros e está lá. O Luiz, tal, morreu a mulher, se você é que acontecesse, assim, porque posso ir antes também, né? Desencarnou a mulher, ele se perdeu, tá vendo? Então pode ser que eu seja um exemplo aí no futuro, tá? Porque realmente ela faz tem um papel preponderante aí em tudo isso, né? Nossa, que bonitas essas palavras, né? Faz ela ouvir depois a gravação. Muito bacana. Mais alguém?
Sabe que isso também me fez lembrar um doutrinador, que me despertou para o kardecismo, né, porque eu nasci numa família espírita, mas era umbanda, né, e depois, nos meus 15, 16, 17 anos, foi quando eu conheci um casal amigo que me levou no meu primeiro centro kardecista, e o doutrinador se chamava Senhor Lopes, que já desencarnou, e foi ele que me despertou para o kardecismo, sabe? E daí, então, para frente, né, foi uma história atrás da outra. E era muito bacana ver a fé dele, como ele doutrinava. Ele trabalhava de uma forma diferente da qual a gente trabalha, né? Mas ele procurava fazer o melhor que ele podia também. E foi como eu disse, né, lendo sobre doutrinador, então me veio à cabeça assim, alguns doutrinadores que eu conheci na vida. Né, o Luiz tá nele, veio o senhor Lopes e por aí vai. Então a gente vai vendo como cada pessoa trabalha de uma forma diferente, mas que o doutrinador sério se dedica realmente, né, ao espiritismo. Ele trabalha com amor. As sessões eram aos domingos e o senhor Lopes estava sempre ali, fizesse sol, chuva, tivesse 10 pessoas ou 50, o que acontecia. E a gente, naquela época, fazia as nossas reuniões no quintal da casa de um dos participantes, né? E que abria a casa dela para que a gente pudesse fazer os trabalhos ali. Muito interessante. Trouxe boas memórias. Vamos partir então para o capítulo 12, que é a palavra de Monteiro. Monteiro é meu nome também, então eu achei assim interessante. Eu falei, ai, vamos lá, eu me identifiquei, né? Porque eu tenho Monteiro no nome. Pequeno detalhe, né? Mas, enfim. A multiplicidade de Monteiro também foi um doutrinador que veio ao mundo terrestre quase que ao mesmo tempo que Belarmino, eram amigos, né, no mundo espiritual, e ele também foi um doutrinador que falhou na sua responsabilidade, né, na sua missão aqui. Vamos então dar uma olhadinha e ver o que ele diz sobre isso. A multiplicidade de fenômenos e as singularidades mediúnicas reservam surpresas de vulto a qualquer doutrinador que possua mais raciocínios na cabeça que sentimentos no coração. Em todos os tempos, o vício intelectual pode desviar qualquer trabalhador mais entusiasta que sincero, e foi o que me aconteceu. O que ele quis dizer com isso? Parti de nosso lar, no outro tempo, em missão de entendimento espiritual. Não ia para estimular fenômenos, mas para colaborar na iluminação de companheiros encarnados e desencarnados. O serviço era imenso. Sob meu controle direto estavam alguns médios de efeitos físicos, além de outros consagrados à psicografia e à incorporação. E tamanho era o fascínio que o comércio com o invisível exercia sobre mim, que me distraí completamente quanto à essência moral da doutrina. Tínhamos 4 reuniões semanais, às quais comparecia com assiduidade absoluta. Confesso que experimentava certa volúpia na doutrinação aos desencarnados de condição inferior. Para todos eles, tinha longas exortações decoradas na ponta da língua. Aos sofredores, fazia ver que padeciam por culpa própria. Aos embusteiros, recomendava enfaticamente a abstenção da mentira criminosa. Os casos de obsessão mereciam-me ardor apaixonado. Estimava enfrentar obsessores cruéis para reduzi-los a zero. Olha só, e o orgulho, né? No campo da argumentação pesada. Outra característica que me assinalava a ação firme era a dominação que pretendia exercer sobre alguns pobres sacerdotes católicos romanos desencarnados em situação de ignorância das verdades divinas.
chegava ao cúmulo de estudar pacientemente longos trechos das Escrituras, não para meditá-los com entendimento, mas por mastigá-los a meu bel prazer, bolsando-os depois aos espíritos perturbados em plena sessão, com a ideia criminosa de falsa superioridade espiritual. O apego às manifestações exteriores desorientou-me por completo. Acendia luzes para os outros, preferindo, porém, os caminhos escuros e esquecendo a mim mesmo. Lendo esse parágrafo, eu fico pensando o tempo inteiro, né, que o orgulho tomou conta desse doutrinador, né? Ele sentia prazer em mostrar uma falsa superioridade, ao ponto de estudar, né, o Evangelho, as Escrituras, só para poder depois, eu não quero usar a expressão jogar na cara, mas poder aparentar uma superioridade espiritual que ele não tinha, um conhecimento que não era, né? Não era isso, né? Enfim, por vezes, após longa doutrinação sobre a paciência, impondo pesadíssimas obrigações aos desencarnados, abria as janelas do grupo de nossas atividades doutrinárias para descompor as crianças que brincavam inocentemente na rua. Concitava os perturbados invisíveis a conservarem serenidade, para daí a instantes repreender senhoras humildes presentes à reunião, quando não podiam conter o pranto de algum pequenino enfermo. Isso quanto às coisas mínimas, porque no meu estabelecimento comercial minhas atitudes eram inflexíveis. Raro o mês que não mandasse promissórias a protesto público. Quer dizer, aquela coisa do prega uma coisa, mas faz outra, né? É aquela coisa, mesmo que ele estudasse para mostrar essa superioridade, né, de conhecimento, ele não praticava aquilo que ele pregava. É outra coisa importante, né? Isso não é só para o doutrinador, é para todo mundo, né? A gente vê isso toda hora. Você fala uma coisa, mas faz outra. A gente mesmo peca muitas vezes, né? Nesse sentido. Vem aquela coisa do faça o que eu falo, o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Não faça o que eu faço, né? Tem aquele dizer, é mais ou menos por aí, né? É comprometedor quando você tem o conhecimento, porque quem conhece será mais cobrado, né, gente? A gente ter o conhecimento, saber que aquilo está errado, a nossa própria consciência vai cobrar da gente mais tarde se a gente não faz aquilo que a gente prega, né? Queira Deus que a gente consiga abrir os olhos ainda a tempo, nessa mesma encarnação, para mudar qualquer comportamento que a gente tenha que vá de encontro com aquilo que a gente acredita e prega para os outros. Porque vai ser cobrado da gente. Olha só o que aconteceu com ele. Ele vai contar aqui. Lembro-me de alguns varejistas menos felizes que me rogavam prazo, desculpas, proteção. Nada me demovia, porém. Os advogados conheciam minhas deliberações implacáveis. Passava os dias no escritório estudando a melhor maneira de perseguir os clientes em atraso, entre preocupações e observações nem sempre muito retas. E à noite, ia ensinar o amor aos semelhantes, a paciência e a doçura, exaltando o sofrimento e a luta como estradas benditas de preparação para Deus. Olha aí, totalmente, né? Não faz sentido, né? Quer dizer, vamos ter paciência, doçura, mas depois eu chego no meu trabalho e faço tudo ao contrário. Não tenho paciência com os meus colegas de trabalho, cobro demais, mas não quero ser cobrada. Né? Isso aí não é só o doutrinador, isso aí é até uma coisa para a gente parar e pensar nos nossos próprios atos, né? Como é que a gente lida com as pessoas ao nosso redor. A gente cobra demais das pessoas, a gente cobra além daquilo que as pessoas podem nos dar.
além daquilo que elas estão preparadas para nos dar, porque cada um tem o seu momento, né? Nem todo mundo está preparado da mesma maneira que a gente está preparado. Uns estão mais preparados, outros estão menos preparados. Somos todos diferentes. Então, a gente precisa ter um pouco mais de sensibilidade quando a gente lida com as outras pessoas. Eu tento me lembrar disso todos os dias, para que eu não cobre tanto dos meus colegas de trabalho, né? Que eu não sou melhor que ninguém. Para pensar, né? E além disso tudo, a gente estuda, né? Que é importante ter a paciência, é importante falar com as pessoas com doçura. Então, naquele momento que a gente quer ser grossa com alguém, porque a gente está irritada, é bom a gente lembrar do que a gente fala aqui quando a gente estuda, né? Porque isso vai pesar um dia, a gente vai cobrar isso da gente mesmo. Além do que os outros também vão, né? Porque há uma hipocrisia muito grande. No caso dele aqui do Monteiro, era uma hipocrisia muito grande. E a gente vai ver que ele vai ser cobrado. Então ele diz, não conseguia perceber que a existência terrestre por si só é uma seção permanente. Talhava o espiritismo a meu modo, toda a proteção e garantia para mim, e valiosos conselhos ao próximo. Fora das sessões práticas, minha atividade doutrinária consistia em vastíssimos comentários dos fenômenos observados, duelos palavrosos, narrações de acontecimentos insólitos, crítica rigorosa dos médiuns. Passei para cá, para o mundo espiritual, né? Qual demente necessitado de hospício. Tarde reconhecia que abusara das sublimes faculdades do verbo, o poder da palavra. Como ensinar sem exemplo? Como dirigir sem amor? Entidades perigosas e revoltadas aguardaram-me a saída do plano físico. Olha a cobrança chegando. Triste, vi-me rodeado de seres malévolos que me repetiam longas frases de nossas sessões. Com atitude irônica, recomendavam-me serenidade, paciência e perdão às alheias faltas. Perguntavam-me igualmente por que eu não desgarrava do mundo, estando já desencarnado. Vociferei, roguei, gritei, mas tive de suportar esse tormento por muito tempo. Então, quer dizer, os espíritos tratou dele com o mesmo remédio que ele deu a eles em outro tempo, né? Mas você já está desencarnado, por que você ainda está tão agarrado ao mundo espiritual? Né? Seja mais sereno, tenha paciência. Então, eles começaram a cobrar dele aquilo que ele dizia para eles quando ele estava encarnado. Então, estava sendo cobrado dele, né? E praticamente, e aí? Agora é a hora. O que você vai fazer? Para a gente fechar aqui, então ele dizia, percebendo-me a irritação ridícula, amigos generosos submeteram-me a tratamento. Não fiquei satisfeito. Pedi à ministra veneranda uma audiência, visto ter sido ela a intercessora da minha oportunidade. Queria explicações que pudessem atender ao meu capricho individual. Quer dizer, ele ainda ficou irritado com isso. Por que esses espíritos estão me tratando dessa maneira? Quero uma audiência imediatamente com a ministra veneranda, quero uma explicação. E a veneranda ficou ali por 2 horas, ouvindo ele reclamando, fazendo cobranças. E ela, né, imagina, uma pessoa, como ele diz no livro, né, sempre ocupada com afazeres, né, benditos, acabou por amor e caridade dedicando a ele 2 horas ouvindo. E no final ela só faz esse comentário para ele: Monteiro, meu amigo, a causa da sua derrota não é complexa, nem difícil de explicar. Você se entregou excessivamente ao espiritismo prático junto dos homens, nossos irmãos, mas nunca se interessou pela verdadeira prática do espiritismo junto de Jesus, nosso mestre. Eu achei esse parágrafo, essa fala, assim, nossa, valeu o capítulo todo, né? Porque é realmente isso. O que adianta se você não tem amor no coração, se você não tem Jesus no coração?
Como é que você vai dirigir uma casa? Como é que você vai guiar um grupo? Como é que você vai cobrar coisas de outras pessoas, né, ou espíritos desencarnados, de espíritos, encarnados ou desencarnados, se você não pratica aquilo que fala. Você não tem esse amor, esse Jesus no coração. É muito complicado. Então volta depois ao mundo espiritual, falhou, né? Volta ao mundo espiritual com aquele pensamento: falhei, perdi a oportunidade de fazer algo divino. E daí vem a cobrança mais uma vez, né? O tal do inferno que a gente faz, que com o nosso próprio, a nossa própria psique, né? E aí é assim que termina, né, o capítulo 12. Então a gente teve 3 testemunhos aí, 3 histórias, um de um médium, 2 de 2 doutrinadores, que fazem a gente refletir bastante, né, sobre as falhas deles, que acabam por nos ensinar muito. E com isso, né, a gente termina aqui essa apresentação. Alguém tem alguma coisa a dizer? Porque eu acredito que você que está estudando o livro dos médiuns, eu não tenho tido oportunidade, né, de seguir o estudo durante a semana. Eu imagino que tenha muita coisa aqui que tenha sido falada, que esteja sendo discutida no estudo do livro dos médiuns, ou que ainda vai ser discutida, né? A questão do doutrinador, e da importância da responsabilidade, o tamanho da responsabilidade do médium e do doutrinador também. Vamos abrir aí, então, para a gente começar a conversar sobre, ou comentar, né? Deixa eu parar aqui o estudo de hoje. Posso falar uma coisa que Claro. bem nesse final aí, você tem toda a razão. Quando a veneranda fala aquilo, é aquele negócio, né? Fala, escuta, não dá para culpar ninguém mais, né? Somos nós, cada um é responsável. E tem um livro muito interessante que é o livro Voltei, né? Do irmão Jacó, que é o Frederico, a vida, né? A vida não, é o irmão Jacó, é o Frederico Figner. Ele foi da Federação Espírita Brasileira, né? Que é assim como sendo um dos dirigentes, né? Dos diretores, né? E ele tinha também esse papel de doutrinador. E respeitadas as proporções, ele não era um Monteiro, né? Não era o outro lá, né? O Belarmino. Belarmino. Mas quando ele chegou no plano espiritual, ele percebeu que ele não tinha luz nenhuma. Ele não adquiriu, porque ele era meio que cobrador lá dos espíritos, né? Ele não tinha aquela postura que ele aprendia, pelo menos em teoria, que ele via no Evangelho. E é muito corajosa essa maneira dele, assim, o livro dele, né? Ele fala, olha, eu não tive tanto sucesso, né? Apesar de todo esforço, apesar disso, daquilo, ele não tinha. E ele encontra com a filha lá, inclusive, e a filha estava numa situação muito, muito melhor do que a dele. Né? E esses Interessante. espíritos, né, que foram trabalhadores lá também, e que estavam em uma situação bem melhor do que ele. E ele estava lá, apagadinho, né, Carol? Ele não tinha luz nenhuma para mostrar lá. Falo isso porque a Carol também, ela Esse conhece. livro é fantástico. E demonstra realmente, para mim, é um testemunho corajoso, né, dele de falar, olha, eu podia ter feito melhor. Né? Isso é uma coisa que... Eu tenho muito medo disso, sabe? Eu tenho muito medo desse momento do retorno à vida espiritual, quando a gente, então, tem mais clareza, né, do nosso compromisso e entende a falha. Eu tenho muito medo desse momento do arrependimento, de, puxa vida, eu não fiz tudo o que eu deveria ter feito. Eu tenho muito medo desse momento, muito medo. Alguém quer falar? Vamos fazer uma colinha com essa frase da veneranda, andar sempre, vira e mexe, tira do bolso, dá uma lida, põe de volta. Né? É isso. Né?
É verdade. Enquanto vocês estavam falando, eu lembrei daquele livro que eu tinha falado da outra vez, Lírios da Esperança, Ai, que nome que é do bonito. Vanderlei Oliveira, da irmã Sibufo, que vai falar sobre o Hospital Esperança lá. E vai falar, né, óbvio, né, dos espíritas que chegam lá e que são socorridos, tá? É bem interessante. Obrigada, Paulo. Aquela máxima, né, vai ser a quem muito foi dado, muito será cobrado, né? Será cobrada. Nós não temos nem como... Hoje, a nossa situação assim, já não dá para culpar mais ninguém, esconder embaixo do tapete. Ô, Luiz, quanto mais eu estudo, mais eu me endivido. Eu estou preocupada com isso. Eu tenho que parar um pouquinho de estudar, porque quanto mais eu estudo, eu estou, meu Deus, eu estou me endividando mais ainda. Porque a gente fica aprendendo, diz, ai, meu Jesus, eu tenho que mudar isso agora, e a dívida vai crescendo. Mais alguém pensa assim? Não, a gente tem que ser um pouco mais, até humilde também nesse sentido. Porque Deus sabe das nossas limitações, né? Da mesma forma que um professor sabe que não é logo na primeira tacada que o aluno vai aprender, Né? Deus, se ele é o professor maior, ele sabe. E eu acho que o mais importante, você estava falando assim, eu tenho muito medo, né, do retorno e tal. A gente retorna toda noite, né? Então, eu acho que a forma como a gente deita a nossa cabeça no travesseiro já diz muito de como vai ser o desencarne, né? Então, se existe esse incômodo, porque a nossa consciência fala, não é? No Livro dos Espíritos, Santo Agostinho fala sobre isso, né? Que a gente precisa saber fazer essa... Eu não lembro agora se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos que ele fala isso. Que a gente tem que fazer aquela... como fala? Uma rememorização do dia que a gente teve, né? Onde a gente errou, onde a gente acertou, o que poderia ter feito melhor, o que não poderia ter feito melhor. E pedir a orientação, né? Principalmente da espiritualidade que nos guia durante o sono, para a gente ver se a gente pode fazer algo melhor no dia seguinte em relação ao que a gente fez no dia anterior. Então, a gente... É natural, né? A gente tem medo da morte. Não é uma coisa assim muito bem... Mesmo para um espírita, eu duvido se você chegar e fazer uma enquete assim, escondida, anônima, perguntar quem não tem medo da morte, eu acho que não vai ter ninguém que vai falar assim, não, eu não tenho medo da morte. Verdade. Mas eu acho que vem do que você falou, dessa ansiedade, dessa cobrança interna que a gente tem como espírito, de que a gente quer que isso daqui dê certo. A gente vai errar. A gente vai errar. Muitas vezes, todos os dias. Muitas vezes, todos os dias a gente vai errar. Eu acho que essa é uma constatação assim plena da nossa existência aqui, né? Porque senão não seria um mundo de provas e expiações, seria um mundo de acertos e provas. Se tem expiação, a gente vai errar. Bem lembrado. Então basta a gente... Acho que seguir em frente, levantar. Eu acho que esse livro, eu quis falar sobre esse livro por causa disso mesmo, porque a gente precisa ter esperança. Não é à toa que chama Hospital Esperança, né? Porque a gente tem que ter esperança de que, mesmo errando, a gente tem a possibilidade de acertar no dia seguinte. Então, acho que é isso. Obrigada, Ana Paula. Carol, Cris, algum comentário? Não, já estou só ouvindo, Kátia, que eu estou cansada. Está cansada? Mas estou só ouvindo, muito bom. E você, Cris, quer falar alguma coisa? Obrigada, querida. Não, mas foi muito boa a palestra. Imagina. Eu somo esse comentário da Cris. Foi muito bom, viu, Kátia? Muito bom mesmo. Você poxa, obrigada. Aquilo que representava o capítulo. Foi muito legal, assim, muito bom. Que bom. Eu até vi aqui, né? Eu ficava olhando aqui minhas anotações. Nossa, parece que ela pegou meu livro aqui para anotar. Não, mas é que foi tudo tirado do livro mesmo, né? Então, quer dizer...
Ó, tem uma frase aqui que é uma frase fantástica. E isso não vale só para o doutrinador, para o médium, para quem vai na igreja, vale para todo mundo. Olha só, não conseguia perceber que a existência terrestre, por si só, é uma seção permanente. Ou seja, Permanente. nós temos que ser o que a gente é no lar, é lá fora. O que a gente é no centro, é lá fora. O que a gente é na igreja, é lá fora. O que a gente é no trabalho, é lá fora. Assim, o comportamento não pode ser diferente. A gente realmente tem que ser a mesma pessoa onde quer que esteja. E com isso a gente realmente vai ser isso que ele fala nessa frase, assim, é permanente. A gente tem que ser do jeito que é sempre. E a palavra doutrinador, só como curiosidade, né? Então, é que buscam, assim, banir, né, do vocabulário aí espírita, porque parece ser uma coisa meio forte, doutrinar alguém, forçar alguém a pensar desse jeito. Tal. É que foi cunhada já há tanto tempo e hoje permanece, é que nem incorporar um espírito, né? Ninguém incorpora, assim. Mas é o transe mediúnico, tem várias formas de falar. Mas cada vez que fala ou incorporar ou doutrinar, está lembrando dessa atividade, né, disso assim. Então, não, claro, eu não sei, parece que é tão natural falar doutrinador, né? Tanto que no livro, né, André Luiz se refere a isso, né, a esse termo, mas tem esse lado aí que as pessoas têm né, o politicamente correto, né? Porque estamos recheados disso, né, no nosso dia a dia, né? Dessas frases ou novos termos, né? Verdade. Bom, se ninguém tem mais nada a falar, é hora da gente encerrar, né? 10 minutos para as 7, aqui. Alguém quer fazer oração? Não briguem, por favor. Se ninguém for acotovelar o outro assim para fazer a prece, eu faço. Então tá. Então vamos, Luiz. Mas ninguém Porque mesmo. é muito tarde no Brasil. Última chance, ninguém mesmo. Muito bem, então eu convido a todas para que nós todos elevemos nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, agradecidos por esta oportunidade. Querido Mestre Jesus, esses livros onde o André Luiz faz essas considerações sobre a vida no mundo espiritual, é tão engrandecedora para nós que nós podemos, com isso, ter uma visão do que é o mundo espiritual, a percepção do que vai ser quando desencarnarmos, a realidade das nossas avaliações e da nossa consciência sobre o que fizemos. Discutimos pontos muito importantes aqui, querido mestre, sobre esse aprendizado e até mesmo sobre essa misericórdia para conosco mesmo, né? Esse entendimento, porque nós não, estamos ainda muito longe da perfeição ou de pelo menos da superioridade espiritual. Mestre Jesus, pedimos que o Senhor nos abençoe e permita que tenhamos sempre oportunidades como estas, para que a gente possa aprender cada vez mais e cada lição, cada aprendizado que possamos levar para a eternidade. Eternidade, queremos dizer, para a imortalidade do nosso espírito, nós como espíritos, e não somente como esta experiência, que possamos seguir aproveitando durante essa experiência até o final, mas que depois levemos conosco onde e quando quer que seja. Mestre Jesus, pedimos que o Senhor abençoe a todos que aqui estiveram conosco, os amigos espirituais, os convidados para juntos aprendermos, para compartilharmos dessa experiência. E agradecemos também e pedimos vossas bênçãos a André Luiz, que teve tanto trabalho, tanta dedicação para trazer para nós algo tão importante. Que o Senhor siga abençoando a ele e todos os seus companheiros que estiveram trabalhando nessas obras que são tão frutíferas para nós. Mestre Jesus, rogamos ao Senhor que abençoe toda esta humanidade sofrida que está nesse momento passando por dificuldades
dificuldades que nós mesmos promovemos ao longo de tanto tempo, que possamos nos fortalecer e também ter a paciência necessária. E mais do que tudo, que possamos compartilhar da dor do próximo e procurar ajudar, não somente a dor física, a dor causada pela Covid, a dor da perda temporária, bem sabemos, de um ente querido que desencarna, como também, Mestre Jesus, o lado material, que também muitos estão aí à míngua, porque têm dificuldade de emprego, têm dificuldade de levar o pão para casa. Mestre Jesus, mais uma vez agradecemos por tudo que o Senhor nos oferece, por tudo que o Senhor nos permite e nos dá como oportunidade para aprender, para mantermos nossa saúde, para mantermos a união com os nossos familiares e amigos e companheiros dessa doutrina maravilhosa. Em vosso nome, querido Mestre, e de todos esses amigos que nos assistem, finalizamos agora a nossa sessão de estudos do livro Os Mensageiros, na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, boa noite, gente. Fiquem com Deus. Um bom domingo. Boa noite. E até Obrigada, Catinha. Foi muito bom. De nada, que isso. Boa noite, gente. Beijo, beijo a todos.